Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Smart Crypto. No programa de hoje, discutiremos as possíveis movimentações do Bitcoin e de algumas altcoins. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com vocês. Tiago 1,12. Bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Este versículo faz parte do livro de Tiago, no Novo Testamento da Bíblia. Ele ressalta a importância da perseverança diante das dificuldades e tentações, com a promessa de uma recompensa espiritual para aqueles que se mantêm firmes na fé. Obrigado a todos. Vamos ao vídeo. Fala pessoal, muito boa noite, que Deus possa abençoar a sua noite. Vamos ao panorama das criptomoedas, vamos falar um pouquinho aqui de Bitcoin, vamos falar de algumas altcoins diferentes que eu estou acostumado a trazer aqui no canal, né? Vocês têm pedido e eu vou falar de algumas. É importantíssimo que vocês fiquem atentos às possíveis movimentações que ainda pode rolar, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso é muito importante pra gente, beleza? Vamos começar aqui pelo Bitcoin, com meus dados on-chain, né? Que basicamente é o mesmo desenho que vocês têm visto aí na minha tela, né? Então, meus dados on-chain informou que possivelmente poderia acontecer esse movimento aqui, né? Quase cravei a movimentação por enquanto, né, pessoal? Bem cedo para falar ainda, porque tem uma parte que eu vou citar aqui para vocês que pode ser um perigo, pode ser uma armadilha ainda, tá? Para a gente ficar bem ligado. Mas quando eu falei dessa região que o mercado, quando eu criei o vídeo lá, né, o vídeo passado, ele não tinha criado nem fundo aqui ainda nessa região, né? E eu disse para vocês que provavelmente tinha uma possibilidade de acontecer esse tipo de movimentação. Eles topando essa galera que vai comprar desesperada para recuperar o loss, né, o prejuízo que teve na queda. E daí ele vem novamente estopando essa galera para capturar essa liquidez, né? Então, como ele criou uma zona antes da mínima, ele acabou fazendo isso, né, que é chamado um sweep de liquidez, para fazer essa impulsão de mercado para cima. Mas era para ser mais impulsivo, vamos dizer assim, tá? Mas ainda pode acelerar. O movimento do Bitcoin anda muito lerdo mesmo, mas a intenção desse movimento, quando eu desenhei ele aqui na tela para vocês, que é essa seta para cima aqui, ó, grandona, né? Esse visto, vamos dizer assim, que era basicamente isso, porque ele terminava de capturar os stops, né, principalmente da galera desesperada, para ele conseguir ter combustível suficiente para subir até a região de cima, né? Citei para vocês que, no meu ver, seria muito mole, as instituições afundarem esse mercado antes do bull market para facilitar a vida de vocês, tá? Pode acontecer? Pode, mas sem rolar um blefe maior, assim, eu fico com minhas dúvidas, tá? Então por isso que eu deixo sempre as duas possibilidades, tanto de queda como de alta, né? Dependendo da movimentação que tá o mercado, né? É claro que tem que lembrar que o mercado muda o tempo inteiro, e se você tá achando que o mercado não muda e você não tem que mudar a sua visão, você está no lugar errado, né? Porque o mercado não é um serviço que, se você vem aqui, bate o ponto e só comprar no preço X, né? Ele muda o tempo inteiro, você tem que se adaptar a ele. Então, pessoal, o que eu ficaria de olho? O problema do Bitcoin não está nessa resistência fake aí que ele está rompendo aqui, né? Isso aqui é só uma zona de liquidez, tanto para cima quanto para baixo. Então a galera meio inocente, vamos dizer assim, acaba se apoiando nisso aqui, porque ficou um espaço muito grande, né? Só esse carinha gigantão aqui tem quase 2.000 pontos, né? Então, tipo, ficou um espaço muito grande. E aonde está o perigo dessa movimentação? O perigo dessa movimentação tá ele fazer isso aqui, ó. Fazer esse tipo de movimento. Esse movimento se chamaria Judas Swing, tá? Por que Judas Swing? Ele vai induzir todo mundo que vai subir, né? Aí ele deveria, né, se ele for fazer esse tipo de movimentação, segurar aqui na casa do
27, 253 mais ou menos, tá? E poderia afundar a partir desse momento se fosse um Judas Swing, tá, pessoal? Deixando claro. Mas lembrando que a gente está numa região de demanda, a estrutura do mercado não foi quebrada para baixo, isso é importantíssimo. Quando a gente deve se preocupar, quando o mercado colocar um fechamento abaixo dessa região aqui do 24.800, tá? Por mais que depois, se ele colocar o fechamento, ele suba, né? Ele vai indicar para a gente que ele vai cair. Então, seria só um processo de busca de liquidez para ele continuar a sua queda, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem que ficar um pouco esperto. Esse fechamento diário vai ser bem importante, né? Por quê? Esse fechamento diário, se a gente conseguir colocar um fechamento diário acima dessa região, deixa eu marcar para vocês a região, né? Que tem gente que fica no celular. Lá do 26.332, é o topinho, tá, pessoal? Então a expectativa é que se ele coloca um fechamento acima dessa região, ele estaria formando um choque dessa movimentação de baixa, né? E ele poderia fazer basicamente isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Seria uma possibilidade também. E aí eu volto a falar. Se ele fizer esse tipo de movimento e eu compraria, mas com stop bem definido, porque eu sei que se isso aqui for uma armadilha e ele fizer isso, ele tem uma chance de romper para baixo e terminar de afundar, tá? Porque esse Fair Value Gap tem até no gráfico diário, pode até aumentar o espaço dele, ó. É até maior esse Fair Value Gap. Aí ele ficaria lá na casa do 27.740. Porém, o ponto positivo disso tudo é que ele não quebrou a estrutura, tá, pessoal? Então, isso é um ponto bem importante. Eu aguardaria essa movimentação, essa quebra de estrutura, na verdade, vai ficar lá no 26.609, tá, pessoal? Tá errado, a estrutura do mercado tá aqui, ó. Eu não tinha visto no gráfico de 4 horas. Então, aqui seria a estrutura do mercado. E a expectativa é que ele fizesse esse tipo de movimentação, pode vir até ali, para ele dar continuidade alta. E por que eu falo sobre a instituição, pessoal? Só para a gente pular do Bitcoin para as altcoins aqui, porque o Bitcoin eu já havia falado no outro vídeo, né? Sobre essa movimentação, né? Meus dados on-chain, parece que eu ando cravando os dados on-chain, né, pessoal? Tem um ditado que se você não está vendo a liquidez, provavelmente você está sendo a liquidez. Então, por que eu falei sobre a instituição dar um presente para vocês e levarem, para vocês e para mim, né? Levar o mercado lá para baixo. Pessoal, seria muito fácil, antes de induzir a galera, lembre-se que eu falei, a queda do Bitcoin ainda vai vir. Independente se ele suba daqui igual eu falei que havia uma possibilidade, mas a queda do Bitcoin vai vir. E lembre-se bem, se o Bitcoin fizer essa movimentação e ele conseguir fazer isso que eu expliquei no outro vídeo, colocar um fechamento aqui acima, pronto, aqui a gente tem uma nova estrutura do mercado, é isso aqui que vai importar para a gente. Mas há uma grande probabilidade, se ele fizer isso, ele vir testar a região aqui do 35.750 até o 36 mais ou menos. E aí sim há uma grande probabilidade daí ele iniciar uma baita de uma queda. Porque foi como eu citei para vocês. Aqui eles já mataram meio mundo de gente, né? Então o que a galera vai fazer? A galera vai comprar tudo novamente achando que é o bull market, né? E é tudo que eles precisam do dinheiro, nosso dinheiro, né? O dinheiro desinformado, para que eles façam uma nova movimentação e aí eles realizam, compram barato tudo novamente. Porque basicamente esses caras, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: eles levantam e derrubam o mercado a hora que eles quiserem. Essa é a realidade, tá? Não adianta a gente falar que não é, porque essa é a realidade. Eles têm, como cito para vocês, diversas formas de manipular o mercado, através de notícias, através das próprias corretoras, diversas formas, tá? Então eu ficaria bem esperto. Então por isso que eu falo para vocês, se rolar essa movimentação, eu ficaria bem esperto. Se mostrar no gráfico de 4 horas que vai cair, eu vou realizar, tá? Agora, se lógico, que se chegar aqui e começar a subir, eu não vou realizar, né, pessoal? Mas fez uma confirmação no tempo gráfico menor, eu tô fora, porque como eu falo para vocês,
a chance dele colocar o fechamento, mudar a estrutura apenas do mercado, iniciar a queda de verdade daí, aí é gigantesca, né? E aí sim, depois desse processo, caso aconteça, pode começar o bull market, tá? E ficar bem esperto sobre o Judas Swing que eu falei, tá, pessoal? Tome cuidado. Se ele confirmar esse fechamento acima do gráfico diário, é uma confirmação de compra, não deixa de ser. Mas uma confirmação de compra é diferente de uma certeza de compra, tá? Até porque se você quiser certeza, você está no lugar errado. No mercado financeiro não existe certeza, existe probabilidades, tá? Pode sim rolar um Judas Swing aqui também, uma armadilha, tá? Vamos falar de AVE, que a galera tá pedindo aqui. AVE eu já tinha dado uma analisada nela há um tempo atrás, tá, pessoal? O que a gente deve se observar aqui? Repare que ela tá num formato aqui, quem entende de gráfico vai dizer melhor, mas eu acho que é tipo um barco. Tá afundando, né? Não tenho a mínima ideia do que é isso aqui. Bom, eu sei que aqui tem dinheiro, né? E aqui nesse suporte também. Então isso é uma região de dinheiro para os dois lados, né? Uma região de liquidez. E vocês conhecem isso, eu também conheço, como um triângulo, né? Basicamente a gente tem um ordem block aqui nessa região, né? Então ficaria bem esperto, dependendo da movimentação do Bitcoin, tá? Semanal. O order block semanal fica lá do 38,83 até o 27,73. É grande porque é semanal, tá, pessoal? Ficaria bem esperto com essa movimentação, por quê, pessoal? Se o Bitcoin fizer um Judas Swing, uma armadilha para ele cair mais, né? Basicamente as moedas vão fazer esse tipo de movimento. Então, a AVE poderia fazer esse tipo de movimentação, que seria um sweep de liquidez, né? Ela vem aqui, estopa a galera comprada, os grandões compram barato sem mover o preço para cima, e aí sim ela inicia o seu processo de alta, tá? É bem longe um pouco do preço, né? Mas pode acontecer dependendo do Bitcoin. Única coisa que eu vejo para ela, porque enquanto ela não quebrar essa estrutura do mercado aqui em cima, não tem o que fazer. É meio que fazer uma aposta. Daí você vai apostar que ela vai subir ou vai apostar que ela vai cair. Basicamente é isso. Aí tem que tomar cuidado. Há chances dela subir? Há chances. Mas há chances dela cair? Há chances, tá? Porque pode reparar que ela não consegue quebrar a estrutura. Toda vez veio sendo menor. Então ela não está conseguindo, não está tendo força. Claro que é uma região de liquidez, como eu citei. Pode impulsionar o mercado com força? Pode. Mas, por enquanto, para mim, eu descarto a possibilidade dela. Para mim, tá, pessoal? O meu modo de operar, não vejo nela. Vou falar de Boni que pediram. Depois vou dar uma passada em Matic ali, rapidão, porque eu gosto da Matic e eu gosto de falar dela. Pessoal, a Boni é o seguinte. Eu até mandei no grupo gratuito, né? Se você não faz parte, o link tá aqui no primeiro comentário. A partir do momento que a moeda faz essa quebra de estrutura, ela indica para a gente que ela não teve combustível suficiente para subir e há uma grande probabilidade dela estar iniciando seu processo de mitigação, que é basicamente vir buscar liquidez nas suas zonas de demanda, aonde deram início às quebras de estruturas do mercado, tá? Então, basicamente, a expectativa que eu teria de movimentação dessa moeda seria isso aqui, ó. Ela sobe até nessa região e viria até aqui, pelo menos até aqui nessa casinha aqui, tá? Essa região de Farvalley Gap aqui é do 1,3515 até 1,2652. Então eu não compraria ela agora não, tá? Ela pode fazer esse tipo de movimentação aqui, ó. Pode. E fazer isso aqui também. Ela pode superar? Pode. Nada impede, mas isso aqui indica pra gente que ela não teve força. É uma confirmação de venda, resumindo para vocês, tá? Então ela pode segurar tanto nessa zona de Farvalley Gap ou tanto no topo histórico ali, perto do topo histórico, tá? Deixa eu ver que mais de moeda. Vamos falar da Matic um pouquinho. Bom, Matic, a galera tá desesperada,
que a Matic não sobe de jeito nenhum, hein, pessoal? Bom, por que eu estou falando da movimentação do Judas Swing do Bitcoin que pode ainda acontecer, né? Ou então, talvez o processo dele de correção, que seria a confirmação da nossa compra, poderia arrastar as moedas até esses níveis de preço, né? Dependendo da movimentação do Bitcoin. Bom, repare que a Matic ainda ela não conseguiu chegar na sua base de demanda onde deu início à quebra de estrutura. Então, como citei nos outros vídeos da Matic, há uma possibilidade dela fazer esse movimento e vir até aqui? Sim. Então tá bem tranquilo ainda a movimentação da Matic. É o que eu falei para vocês. O que vocês devem prestar atenção sempre, pessoal, é isso aqui, ó. A gente tem uma referência de mercado, tá? A única coisa que o institucional não consegue esconder de vocês são a estrutura do mercado. Não tem como ele esconder. E um pouco diferente dos outros ativos, criptomoedas vocês podem, como que eu posso dizer, aproveitar 100% do gráfico, né? Porque quando você opera intraday, geralmente você usa fluxo, né? Para ajudar você a tomar uma decisão em certo ponto de preço. Agora, a criptomoeda não tem necessidade para isso, tá? Então, enquanto essa pernada estiver mandando na situação, é com ela que a gente vai trabalhar. Abaixo dos 50% está a nossa zona de desconto. Nossa, ficou lindo minha zona de desconto, hein? Tá? Então, abaixo dela está a nossa zona de desconto. E a partir dela, a gente vai encontrar... Deixa eu desenhar bonitinho para vocês entenderem como é simples. Sem complicar o mercado, sem precisar de dados on-chain, sem precisar de nada. A partir desse movimento, você vai dividir 50%, certo? Certo. Então, a gente vai... É eu que respondi para mim mesmo, né, pessoal? Vamos procurar nossas zonas de demanda do mercado dentro dessas regiões. A gente tem dois ordem block. Tem esse ordem block que ela segurou nessa movimentação e tem esse que está marcado aqui embaixo. Então, esse ordem block já foi mitigado. Como citei para vocês, eu já comprei a Matic. Por quê? Há uma pequena chance dela subir daqui? Há uma pequena chance. Porque não deixa de ser uma região de demanda, né? E se ela tiver conseguido abastecer o seu carrinho suficiente, ela pode sim iniciar o seu processo daqui, tá? Ficaria bem esperto também com ela, caso alguém queira entrar agora, né? Tipo, principalmente futuros. Para a vista, tá tudo bem. Isso é um Farley Gap, então a movimentação expectativa que a gente teria a ter para que ela subisse daqui é que ela fizesse esse movimento, superasse esse carinha aqui nesse caso, voltasse a testar e aí sim subisse, tá? Sobre o teste, a entrada de confirmação, fique bem esperto, tá, pessoal? Existem várias formas, por Farley Gap, Warning Block. Aí é um assunto muito extenso, mas eu ainda pretendo trazer no canal para vocês entenderem como funciona e ajudar vocês a encontrar sozinhos boas oportunidades do mercado, tá? Mas vamos falar do que agora aqui? Link. Bom, a Link eu tinha feito um vídeo para vocês há um tempo atrás falando dela quase igual a Aave. Eu nem sei como falar a Aave, agora que eu prestei atenção. Bom, vocês entenderam, né? Então, basicamente, ela faz essa movimentação. Repare bem que é bem parecido com a movimentação que eu falei da Aave. A Aave, gostei. Então, eu imagino que ela também faria esse tipo de movimento, né? Fazendo um sweep de liquidez para subir, né? No vídeo da Link, eu falei cravado para vocês, cravado. Tome cuidado com essa região. Por quê? Independente se foi um sweep de liquidez ou não, né? Se vai ser ou não, houve uma quebra de estrutura do mercado e os robôs tendem a defender essa região. Então foi cravado lá no 50%, né? Agora tem que ficar bem esperto, porque se o Bitcoin for cair, a expectativa da Link é que ela venha para perder, tá? Tem que ficar bem esperto. A gente teria só esse ponto de apoio que ela quase chegou, que seria aqui embaixo. Repare que isso aqui, ó, pode ser, por isso que eu estou falando do Judas Swing, né? Pode ser uma armadilha, ó, porque repare que ela não toca na sua região de demanda, ó, do mercado. Ou eles vão fazer um tipo de movimentação tipo isso. Tem que ficar bem esperto, tá?
Mas link, para mim, pessoal, não pode perder esse fundo mais, tá? Não pode mesmo, porque se ela perder esse fundo, ela vai dar continuidade a essa movimentação de queda. E aí a gente pode visitar lá onde eu falei, no 2 e pouco, 3 lá embaixo. E aí sim, ter que esperar uma movimentação nova para que a gente possa entrar na moeda, tá? Para mim, ela só não pode perder essa região aqui de baixo, belezinha? Deixa eu ver quais moedas para a gente acabar que vocês querem saber nos comentários. Então eu vou falar da Uni e da Agix para finalizar hoje, tá, pessoal? Lembrando que sexta ou sábado, talvez, eu vou trazer outro panorama, então deixe no comentário as moedas que vocês querem que eu trago, né? Assim eu vou pegando um pouquinho cada dia como hoje e vou trazendo para vocês, tá? Vamos começar pela Uni. A Uni a gente tem uma regiãozinha aqui embaixo, ó. Tudo vai depender da queda do Bitcoin, lembrando, né? Há um tempo atrás eu falei da movimentação da Uni para vocês. Falei que ela estava habilitadíssima para subir, ela até subiu forte, né? Mas a expectativa é que ela fizesse esse tipo de movimento, vem aqui, quebra essa estrutura, faz o seu processo de mitigação, estopa a galera do suporte, toca no order block, e a expectativa é que ela superasse esse topo. Mas ela indica que aparentemente não teve combustível suficiente para romper, né? Falei para vocês que aqui é uma região explosiva. Quando ela passar daqui, ela vai impulsionar esse mercado provavelmente até essa região do 10, 50, 11 aqui, tá? Ainda pode acontecer esse movimento? Pode. Repare que aqui há uma quebra de estrutura, então pode ser que ele veio abastecer novamente para aí sim dar continuidade a essa movimentação, tá? Ela foi uma das poucas moedas que fez o seu processo, vamos dizer assim, 100% já está habilitada para subir, caso ela for subir, é claro, né? Agora, se tudo der errado, o que ela pode visitar? Ela pode visitar até a casa do 3, 2,50 lá, tá? Se tudo der errado, dependendo do Bitcoin. Repare que no gráfico diário que eu falo para vocês, a diferença da movimentação é igual a Matic. Repare que a Matic, quando ela quebra essa estrutura igual a Uni, né? A Uni vem, ó, faz toda a movimentação, processo de mitigação, e ela vem tocar exatamente na base que deu início à quebra de estrutura, coisa que a Matic ainda não fez, tá? Então aqui é uma quebra de estrutura, né? Ela pode estar vindo fazer esse movimento, e aí sim, até onde ela parou aqui, engatar o seu processo. Essa explosão dela eu gostaria muito de ver, né? Eu tenho um pouquinho de Uni, rompendo aquele topinho ali, porque pode ser um belo movimento, igual eu havia citado da XRP. Ela pode impulsionar o mercado com bastante força nessa região aqui para chegar aqui na casa do 10, 50, 11, tá? E caso chegue nessa região, ficaria bem esperto, porque ela pode fazer esse tipo de movimento, né? E aí começar um processo tudo de novo. Então, chegando nessa região é onde eu quero realizar ela. Se mostrar sinais, né, pessoal? Claro, porque ela também pode chegar até na região do 15, 16, por aí vai. Beleza? Vamos falar da Agix para finalizar. Bom, diversas vezes eu falo para vocês sobre moedas que têm tendência de baixa, né? Mesmo que a moeda dê uma confirmação de compra, lembrando que uma confirmação de compra não é certeza de compra, até porque se você quiser uma certeza de movimentação, é melhor você procurar um serviço CLT, tá? Que você vai ter a certeza que você vai ter que bater o ponto todo dia, o mesmo horário. Bom, a probabilidade da movimentação de quando está numa tendência de baixa, pessoal, é que toda vez que ela encontrar uma zona de oferta, a expectativa da movimentação é que ela saia do ponto de menor liquidez, venha abastecer o seu carrinho e para dar continuidade à movimentação de queda, tá? Assim como é uma movimentação de alta. O mercado quebrou uma estrutura para cima, iniciou o seu processo de mitigação, encontrou a região de demanda. Quando ele volta, você tem uma expectativa que faça o quê? Que supere o topo, dê continuidade à quebra de estrutura da movimentação, tá? Porém, tem um ponto positivo na GIX, por enquanto, né? Que ela ainda não perdeu a sua estrutura que ela fez aqui na mínima do movimento para baixo. Então, repare que tem uma linha aqui, é só pavio, né? Então, o pavio não é quebra de estrutura. Então, dá para ficar bem ligado ainda nessa movimentação, tá? Mas preste bem atenção.
Aqui nessa região onde eu marquei, 0,22,414 até o 0,21,038, é uma região de ordem block, né? E houve uma micro quebra de estrutura aqui. Então pode ser uma região perigosa, né? Porque ela pode fazer basicamente esse tipo de movimentação aqui, ó, dependendo da movimentação do Bitcoin, né? Para dar continuidade à movimentação de baixa. Então, se caso consiga comprar, já vou falar sobre uma confirmação aqui de compra, ficar bem esperto nessa região, tá, pessoal? Bem esperto mesmo. Ela pode superar? Pode, pessoal. Mas se ela mostrar que vai cair, com uma confirmação de venda, eu soltaria, tá? Então, vamos falar aqui de uma possível confirmação de compra. O que seria? Repare que ela tem esse Fair Value Gap igual ao Bitcoin, então isso aqui é um pouco perigoso, né? O ideal dessa movimentação, ó, eu não gosto quando o gráfico está muito assim, porque repare bem que aqui, ó, isso, se ela fizesse esse tipo de movimentação, seria uma confirmação de compra quando ela voltasse. Porém, repare que aqui existe um ordem block e aqui existe um ordem block. Então, ela pode blefar nessa situação, tá? Então, uma compra bem arriscadinha nessa moeda se ela colocasse um fechamento diário acima dessa região do 0,19, e aí quando ela voltasse fazer o seu processo, fazendo o seu processo de mitigação, né? Vem aqui, faz isso aqui, e aí sim poderia comprar nessa região, né? Lá mais ou menos da mínima do 0,71, 0,7101 por ali, dependendo do jeito que for a movimentação, tem que ficar de olho quanto a isso, né? O que não pode acontecer, pessoal, na minha visão, é colocar um fechamento abaixo dessa mínima, porque se ela colocar um fechamento abaixo dessa mínima, ela vai indicar que a tendência de baixa dela não acabou. Aí é aquela história que eu falo para vocês, é procurar fundos, tá? Aí vai de você, querer ficar caçando fundo ou aguarda uma confirmação de movimento e por aí vai, tá? Vou passar o Ethereum aqui para finalizar. Eu esqueci de falar do Ethereum, né? Bom, o Ethereum ele não chegou naquela região ainda, isso também é um pouco preocupante, porque se vocês repararem, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Aqui existe algumas situações seguintes. Se o mercado subir daqui de onde ele está e fazer aquela movimentação possível que eu falei do Bitcoin, né? Que quase fez o que eu falei, só errei por uns pontinhos, vamos dizer assim. Repare que ela não toca na sua região de ordem block. Então isso aqui é mais uma certeza para você que se ela fizer isso aqui, ela vai voltar. Tá? Só para deixar claro. Mas vamos aguardar as próximas movimentações, né? Ainda há as duas possibilidades de rolar o Judas Swing. Então fiquem bem espertos para não perder dinheiro. E também ainda pode dar continuidade àquela movimentação que eu havia falado para vocês, né? Da onde trago para vocês aqui meus dados on-chain. Tô enchendo o saco, pessoal. Bom, do mais é isso. Daí sábado eu atualizo vocês, tá? Então eu vou deixar os desenhos aí para vocês na tela, né? Pra gente ver qual movimentação deu certo, né? Tem que desenhar o Judas Swing aqui também que pode rolar. Então ficaria bem esperto. Bitcoin, só para lembrar, se colocar um fechamento no gráfico diário acima desse topinho, quando voltar, igual eu desenhei aqui, poderia possibilitar uma compra. Mas como eu falo, fiquem espertos, porque há regiões aqui embaixo, na casa 24.500, que ele precisa testar. E se ele subir daqui e fazer aquela movimentação para induzir a galera que ou entre aspas, o bull market começou, é mais uma certeza só que ele vai voltar, tá? Valeu, pessoal. Do mais é isso. Não esqueça de deixar nos comentários quais criptomoedas você gostaria de ver sábado aqui no canal. Vou separar algumas e trazer para vocês, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.